Fala, meu povo! Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que estejam bem. Estamos aqui mais uma vez nos Estúdios Soma, desta vez para essa aula delicinha dessa matéria linda que é Direito Constitucional. Na última segunda, nós falamos sobre o Poder Executivo, tá certo? Nós iremos dar continuidade a este tema na aula de hoje. Vamos lá! Atribuições. As competências privativas do Presidente da República estão enumeradas no artigo 84 da Carta Magna. Tais competências fazem referência ao exercício da chefia de Estado, de governo e até de administração. E por que isso? Porque o Brasil adotou o presidencialismo. Lembra disso? E aí ocorre o acúmulo. Perfeito? Vamos falar logo da primeira. Artigo 84, compete privativamente ao Presidente da República. Primeiro, nomear e exonerar ministros de Estados. Segundo, exercer com o auxílio dos ministros do Estado a direção superior da administração federal. Professor, sempre ouço na TV que o ministro de Estado fez isso, o ministro de Estado decidiu aquilo. Afinal, o que é um ministro de Estado? Um ministro de Estado é um assessor direto do Presidente da República, ocupando sempre ali o chamado alto escalão. É um cargo responsável por uma pasta, essa pasta é chamada de Ministério. Então nós teremos o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Defesa, da Segurança Pública, e cada uma dessas pastas deveria ser chefiada por alguém de conhecimento técnico sobre o assunto, ou seja, um médico no Ministério da Saúde, ou um enfermeiro, né? Afinal é da área da saúde, um técnico de radiologia, o que seja, tem que ser da área da saúde. Mas isso é obrigatório por lei? Não, prof, não. Por quê? Porque geralmente veremos indicações políticas para estes cargos. Mas este cargo, ele necessita de um conhecimento técnico para isso. Como faz parte do alto escalão da Presidência da República, sendo subordinado hierarquicamente ao presidente, e por que, professor, que ele é subordinado? Lembre-se, quando estivermos falando de administração direta, há ali um sentimento, um vínculo de hierarquia e subordinação. Isso fica um pouco mais nítido quando falamos dos ministros de Estado. Por quê? Porque eles podem ser nomeados e demitidos livremente pelo Presidente da República. O único requisito que temos legalmente falando é que o ministro de Estado ele deverá ser brasileiro, né, é em gozo dos seus direitos políticos e acima de 21 anos. Então, se você tem acima de 21 anos, você poderia muito bem ser um ministro de Estado. Então, tendo estes conhecimentos, né, e uma participação no gerir da máquina pública muito eficiente, o ministro de Estado ele será responsável, junto com o Presidente da República, por criar medidas educacionais, por criar programas de fomento no serviço público, por criar programas de asfalto, de BRs, por gerir ali as funções de governo, não só de governo, mas principalmente de governo e de administração pública. É um grande auxiliar do Presidente da República, mas veja, o ministro de Estado, a importância dele é tamanha que ele possui foro por prerrogativa de função, né? Então, assim, a gente tem que entender que não é um mero servidor público. Dentro daquela pasta, ele é a autoridade suprema, né? Dentro daquela pasta, pelo amor de Deus, eu vou repetir, dentro daquela pasta. Então, vamos lá para o slide. Né? O parágrafo 87 traz um rol exemplificativo das atribuições dos ministros de Estado. Vamos ver quais são aqui, lembrando sempre que é um rol exemplificativo, ou seja, ele poderá ter outras atribuições. A exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Ou seja, veja bem, a orientação,
a coordenação, a supervisão dos órgãos e entidades da administração federal, desde que vinculados a essa pasta, serão de atribuição do ministro de Estado. Então, a Polícia Federal, a orientação, a coordenação da Polícia Federal está sob as asas do ministro da Segurança, ministro da Justiça e Segurança Pública, porque antigamente eram dois e agora é um só ministro. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Então, olha que interessante, a própria Carta Magna trouxe aqui uma possibilidade de poder normativo. Por quê? Olha só, estas instruções elas poderão vir de diversos atos, mas tenhamos o seguinte: o Poder Executivo Federal emanou um decreto, ok? Este decreto ele irá versar sobre a possibilidade de cantores famosos conseguirem um passaporte diplomático da República Federativa do Brasil. Então, veio ali um decreto falando aquilo ali. E no próprio decreto vem falando que as nuances dessa expedição estará sujeita à regulamentação por ministro de Estado. Então vem o ministro de Estado das Relações Exteriores, né, e faz uma portaria, uma instrução normativa, tudo para dar entendimento àquela lei ou àquele decreto. Essa é uma das funções do ministro de Estado. Apresentar ao presidente da República relatório anual da gestão do seu ministério. Como é prazo, nós vamos colocar em azul. Veja bem, o presidente da República, nós veremos mais à frente, ele precisará prestar conta do seu governo ao Congresso Nacional e à população, obviamente. Então, veja bem, o governo do presidente da República inclui, né, todas as atuações dos ministros. Certo? Porque se a saúde vai mal, o governo vai mal. Se a educação vai mal, o governo vai mal. E o governo precisa prestar contas ao Congresso e à população. Uma vez que o governo precisa, o ministro precisa prestar contas ao presidente da República anualmente. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. E é justamente por conta da linha D que trata-se de um rol exemplificativo, uma vez que o próprio presidente da República poderá outorgar outras atribuições ao seu ministro de Estado. Eu peço a sua atenção para este seguinte aqui, ó. Referendar atos e decretos assinados pelo presidente da República. Pensa aqui comigo, vem cá. Você é subordinado ao seu chefe. O seu chefe pode te nomear e te exonerar a hora que ele quiser. Então, vem um presidente da República, ele baixa um decreto de competência da sua área, ok? Então, ele vai liberar um subsídio para caminhoneiros via decreto e aí vira para você, ministro da Infraestrutura, e pede para você referendar este ato. Se ele pode te demitir a qualquer hora, ou você discorda, né? Não quer referendar este ato por questão de brio, por honra ou qualquer coisa, ou ele te demite, certo? Então, o que acontece? A justiça, sabendo, né, dessa facilidade de um ministro de Estado ser obrigado a referendar, a justiça trouxe que a referenda por ministro de Estado não é obrigatória, é simplesmente uma assinatura do ministro dizendo, olha, né, eu estou de acordo com isso, mas que não tem validade legal alguma, ok? Se o presidente da República baixar um decreto e o ministro não assinar, o decreto será realizado da mesma forma, será executado da mesma forma, com ou sem a concordância deste ministro, chamado também de subscrição, ok? Aqui eu trouxe exatamente o que eu estava falando, que o referendo é uma mera subscrição de um ministro, uma mera assinatura em matérias pertinentes à sua pasta. Trata-se de mera responsabilidade solidária e sua ausência, olha só, não gera qualquer efeito de validade. Os ministros de Estado serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal em caso de crimes comuns ou crimes de responsabilidade. Vamos pausar um pouco aqui para falarmos sobre este tópico. Então, o que vai ser um crime comum?
Um crime comum é um crime que está previsto seja no Código Penal ou seja em legislação especial. Seja o furto, o roubo, o sequestro, os crimes contra a administração pública, o estelionato, a concussão, né, o tráfico, todos estes crimes que estão previstos ora no Código Penal, ora em legislações especiais, eles são crimes comuns. Professor, se este é o crime comum, qual que é o crime incomum? É o chamado crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade ele vai ser aplicado no exercício da função. No exercício da função. Então, sempre que um ministro for julgado ora por crime comum, ora por crime de responsabilidade, ou mesmo os dois juntos, ele será julgado perante o STF. Vamos puxar aqui. Mas eu peço que você grave esse asterisco aqui, ó. Ok? Isso é um asterisco feio, mas é. A gente falaremos sobre quais são os crimes de responsabilidade aos quais o ministro de Estado está sujeito e depois nós vamos voltar aqui neste pequeno asterisco. Vamos lá. Os ministros de Estado cometem crime de responsabilidade quando convocados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou qualquer de suas comissões para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinados e inerentes às suas atribuições, deixarem de comparecer sem justificação adequada. O que está acontecendo aqui, professor? Veja bem, a Câmara ela tem alguns instrumentos, ok, para fiscalizar o Poder Executivo, dados graças ao check and balance, né? O freios e contrapesos. Um deles é a possibilidade de requisitar que o ministro de Estado esteja ali presente em uma comissão, no próprio plenário, para prestar esclarecimentos. É um pouco justo, se a gente puder ver, primeiro porque de fato todo poder ele precisa sim, né, de um controle, este é o primeiro ponto, e o segundo ponto é porque o assunto deverá ser previamente determinado. Então, o ministro já irá pronto para falar sobre este assunto. Meus queridos, se o ministro de Estado não for e não justificar a sua ausência, ele estará incorrendo em crime de responsabilidade. Peço atenção para você, a sua atenção por conta disso aqui, ó, convocado. Por quê? Porque a Câmara, além de convocar, ela poderá convidar. Então, mas é um convidar, não é aquele convidar. Por quê? Beleza, eu posso te convidar se você não vier, eu te requisito. Entendeu? Falando nisso, tem aqui a B. As mesas da Câmara dos Deputados e Senado Federal encaminharem pedidos escritos de informações e eles recusarem a fornecê-las ou não os atenderem, preste atenção, no prazo de 30 dias. Ou prestar informações falsas. Aqui nós não estamos falando só de comissões, tá? Estamos falando das mesas, preste atenção nisso. As mesas, né? Presidente, vice-presidente, secretário, é a elite da Câmara. A elite da Câmara e a elite do Senado. Então, vem ali as mesas da Câmara e do Senado e requisitam informações por escrito ao ministro de Estado. Prezado ministro, gostaríamos de informações sobre como andam as compras das vacinas para combater determinado índice, blá, 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 ppp. Então, o ministro de Estado ele tem que responder em um prazo inferior a 30 dias. Por quê? E ainda prestar informações verdadeiras. Por quê? Porque se ele prestar informações falsas ou não responder, ele irá incorrer em crime de responsabilidade, gerando, obviamente, a perda do cargo e a suspensão de direitos políticos. Uma coisinha aqui, agora a gente vai voltar ali naquele asterisco que havíamos desenhado. Eu já apaguei aqui para facilitar a nossa vida. Por que eu fiz aquele asterisco? Nós vimos aqui que eles serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns e nos crimes de
responsabilidade. Mas tem um porém. Tem um porém, e para eu te explicar esse porém, eu vou precisar passar ali pelo presidente da República. O presidente da República, também detentor de foro privilegiado, se ele comete um crime comum, ele é processado pelo STF. Se ele comete um de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal. Só que temos um porém aqui. Temos um porém aqui. Você está falando de presidente, eu queria saber de ministro, professor. O ministro de Estado, vamos desenhar também, né? Qualquer coisa você já bota esse desenho no seu resumo. O ministro de Estado, ele é STF, opa, não, vamos lá, comum, ou RESP. Em regra, sempre STF, certo? Certo, professor, até agora foi isso que o senhor me disse. Mas tem um porém. Se este crime de responsabilidade for praticado por presidente da República mais ministro, será julgado pelo Senado Federal. Por quê, professor? Porque foi o mesmo crime de responsabilidade. E crimes de responsabilidade do presidente da República são julgados pelo Senado. Então, quando o ministro comete um crime de responsabilidade junto com o presidente da República, ele responderá junto com o presidente da República lá no Senado Federal. Então, grave. Em regra, ministro de Estado responde por crime comum de responsabilidade perante o STF. Mas se o crime de responsabilidade dele for praticado junto ao ministro de Estado, ao presidente da República, aí ele responde perante o Senado Federal. Perfeito? É só uma exceção. Estamos aqui diante de uma exceção. Vamos voltar então para as atribuições. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. E vetar projetos de lei total ou parcialmente. Então estamos aqui diante da participação. Em projetos. Vamos colocar em leis para ficar mais fácil. Em leis. Como é que funciona uma lei então? Essa lei, né, seja de autoria do presidente, de iniciativa do presidente da República ou do judiciário, lembre-se que para versar sobre a organização do judiciário cabe ao judiciário, ou, né, pelo próprio legislativo, ele vai ter o seguinte rito. Vai ter a proposição. O rito comum é Câmara, depois Senado, e depois vai para o presidente da República. E qual é a atuação do presidente da República aqui? Ele vai sancionar, promulgar e fazer publicar a querida lei lá no Diário Oficial da União. Só que, quando esta lei chegar nos braços do presidente da República, ele poderá vetar a lei, seja por inteiro, seja parcialmente, ou seja, ele pode vetar um artigo, um inciso, entendeu? Por que vetar? Porque ele entende que, olha, não, está distribuindo R$1.000 para todo e qualquer motorista. E aí, o governo fala, puta que pariu, não sei se posso falar palavrão, fala catapimbas, vai quebrar o caixa, vou vetar essa lei. Aí tem um veto presidencial. Então, professor, morreu por aí? Não morreu por aí. Por quê? Vamos dar continuidade que você vai entender. Consoante ao artigo 61, parágrafo 1º, o presidente poderá dar início ao processo legislativo apresentando projetos da sua autoria. Então, ele quer criar ali o Vale Coldre, né? Ele quer criar o Bolsa não sei o quê. Ele vai conseguir fazer o quê? E dar início a um processo legislativo. O presidente da República, ele tem essa atribuição. Mas vamos voltar lá, o que eu estava falando, professor, eu quero saber de vetar. O presidente da República resolveu vetar o inciso. Vamos ver o que a Constituição fala. Que ele, uma vez aprovado o processo, ele segue para a sanção
no prazo de 15 dias úteis. Então, passou a lei aqui, ó. O presidente tem 15 dias. Vamos colocando informações aqui. 15 dias úteis. Vamos organizar. Calma aí. Excluir. Vem pra cá. Perfeito. Ele tem 15 dias. Chegou no presidente da República, ele tem a seguinte decisão. Ele promulga ou ele veta. Se ele promulgar, Diário Oficial da União. Mas e se ele vetar? Aí, meu querido, vai para uma sessão conjunta no Congresso Nacional. O que vai acontecer? Os congressistas vão decidir se eles derrubam o veto do presidente. Então, Câmara e Senado se juntam e falam: e aí, o presidente está correto? Vamos deixar o veto? Ou nós vamos derrubar o veto? Se eles derrubarem o veto, a lei volta a valer da forma que ela saiu do Congresso. Mas eles podem manter ou mantém. Perfeito? Então o presidente ele tem essa participação. Mas se o Congresso quiser, ele poderá derrubar o veto que o presidente fez. Espero que eu tenha conseguido aqui dar uma esquematizada, mas é tranquilo, é bem tranquilo. Caberá ao presidente, mas para os puritanos, professor escreveu, caberá ao presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Com isso, tem-se uma participação do executivo no processo legislativo. Uma vez aprovado, o projeto de lei segue para sanção ou veto. Pelo presidente, prazo 15 dias. A expedição de decretos e regulamentos para fiel execução da lei traz a possibilidade do presidente expedir decretos executivos. Tem-se aqui uma competência indelegável. Professor, o que são decretos executivos? São decretos que o presidente da República poderá baixar para trazer a facilidade de uma melhor compreensão da lei ou uma melhor aplicação da lei. Nós estudamos isso mais a fundo nas nossas aulas de poder regulamentar e eu sei que você se lembra. Vale lembrar que as emendas constitucionais não seguem para veto ou sanção do presidente da República. Então, isso aqui é muito bom. Por quê? Porque ela altera diretamente a Constituição Federal e o presidente, neste caso, não tem palpite. O professor deixou bonitinho aqui também. Caso o presidente ratifique o projeto, ele se torna lei. Ratificar é o que? Concordar. E será publicado no Diário Oficial da União. O presidente poderá vetar o projeto ou parte dele. Nesse caso, os vetos voltam para análise do Congresso Nacional. Sendo mantidos, a lei será alterada e os vetos derrubados, os trechos voltam a integrar a lei. Meus queridos, minhas queridas, meus cheirosos, meus tudo de bom, vamos dar um descansinho? 5 a 10 minutinhos e a gente já está de volta. Bora!
Fala, meu povo, espero que tenha comido seu creme crack, tenha abraçado seu cachorro, abraçado seu gato, abraçado seu marido, feito gloob para o seu peixe, para a gente continuar aqui a nossa aula de Direito Constitucional. Passado essa parte, vamos falar agora sobre os decretos autônomos. Isso aqui tudo fala sobre decretos autônomos. Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, extinção de funções ou cargos públicos, preste atenção nisso aqui, quando vagos. Então, o que temos aqui é o poder regulamentar. Ok? O presidente da República ele poderá, mediante decreto, gerir, a administração pública federal. Esse gerir, ele inclui você ficar mudando as peças ali do xadrez, tudo isso mediante decreto. Um dos poréns é justamente este querido aqui, ó. Organização e funcionamento, quando não implicar em aumento de despesa, nem extinção ou criação de órgãos públicos. Se isso, professor, se implicar, ele faz mediante o quê? Mediante projeto de lei ou, que virou moda no Brasil, uma medida provisória. Nós estudaremos a medida provisória mais adiante. A extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Meus queridos, vejam bem. Lá pertinho de 1960 e lá vai bolinha, no Brasil existia um departamento chamado DASP, ok? Esse DASP, aqui um pouquinho de história, né? Calma aí. Momento história de pescador. Lá em 1960, mas isso é verdade, lá em 1960, por aí, existia o DASP. O que era o DASP? Era um concurso, mais ou menos um processo simplificado, que formava grandes técnicos administrativos. A regra do DASP era técnicos administrativos, pessoas da datilografia, telefonista, técnicos mesmo. O que aconteceu? Essas pessoas elas foram ficando nos órgãos. A partir do momento que foram ficando nos órgãos, lembre-se bem, isso foi antes da Constituição de 1988 vedar, eles ficavam nos órgãos e conseguiam umas promoções internas. Nessas promoções internas, eles acabavam virando servidores. Então, a gente tem muito isso no DENIT, no Itamaraty, na Câmara Legislativa, no Senado Federal, no Ministério da Infraestrutura, a gente tem muito. E o que aconteceu? Eles foram ficando no órgão e se tornando servidores daqueles órgãos. Quando eles estavam naqueles órgãos, o que o órgão teve que fazer? Ele é um auditor fiscal da Receita Federal? Não, ele não é auditor fiscal da Receita Federal. Ele é um técnico, analista? Não, ele não é. O que ele é? Ele é uma classe diferente. Essa classe aqui nós vamos chamar de PCPB. Costuma ser bem assim as siglas mesmo. PCPB. Foram aposentando, porque você não podia excluir, você não podia eliminar este cargo enquanto ainda pessoas o executavam. Mas aí as pessoas vão se aposentando, Daqui para 2030 não existirá mais ninguém neste cargo, porque vai passando ali uns 50 anos. E esses cargos vão deixando de existir. No Itamaraty tem o PCPE. Então esses cargos vão deixando de existir. À medida que não tem mais ninguém ocupando este cargo, o presidente poderá, mediante um decreto autônomo, extinguir este cargo. Por que ele pode fazer isso, professor? Porque a Constituição autoriza, desde que esteja vago. Se o cargo não estiver vago, lei. Perfeito? Uma coisa que eu peço que você tenha atenção é que os decretos autônomos são delegáveis. Delegáveis a quem? Fica aí com a gente que a gente vai descobrir.
Atribuições: manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Professor, eu vi a sua aula, eu lembrei que quando o presidente da República, ele atua junto com outros estados soberanos, ele age em função de chefe de estado. É verdade? É verdade. Ou como meu chefinho, é verdade, professor, é verdade, é verdade. Eu não sei imitar o André, ok? Então, ele estará agindo aqui como chefe de estado. Por quê? Porque essas decisões aqui, elas envolvem a soberania da República Federativa do Brasil. Beleza, então ele mantém relações com estados estrangeiros. E o que é acreditar seus representantes diplomáticos? Meu querido, quando um estado soberano indica um embaixador, um cônsul para o Brasil, ele precisará receber as credenciais do presidente da República. O próprio presidente da República, como chefe de estado, irá falar: olha, este senhor John Cleaver, acabei de inventar esse nome, é o embaixador dos Estados Unidos da América. O Mohamed Salim é embaixador de Burkina Faso aqui no Brasil. Então, cabe ao presidente acreditar. Isso tudo tem uma cerimônia, é muito legal, a entrega de credenciais no Itamaraty, é bem bacana, é bem bacana. Mas temos ainda um outro ponto, que é celebrar tratados, convenções e atos internacionais, desde que sujeitos a referendo do Congresso Nacional. E como é que isso funciona? O presidente foi lá, negociou, conseguiu um tratado de livre comércio, conseguiu tudo. O presidente vai lá e assina o tratado. Ali aquela parte, sabe, simbólica, ele assina o tratado. Então, a partir de agora, aquele celular da maçãzinha virá para o Brasil sem tributo e o Brasil exportará nióbio. Então, teve esse acordo, o presidente foi lá e assinou. Depois que o presidente assina, vamos chamar de provisório, ele encaminha ao Congresso Nacional. O que o Congresso Nacional faz? Autoriza. Autoriza, fala: senhor presidente, estamos de acordo. Isso volta para o presidente da República, que irá ratificar. E publicar este tratado. Perfeito? Vamos ler aqui para os puritanos. Caberá ao presidente da República manter relações como chefe de Estado estrangeiros, acreditar seus representantes diplomáticos. O inciso 8º versa sobre tratados, convenções e atos internacionais. Caberá ao presidente o consentimento provisório, a assinatura do tratado e a ratificação, consentimento definitivo, após a aprovação do Congresso Nacional. Após a aprovação, o presidente irá promulgar e publicar o tratado, grave isso, utilizando-se do decreto executivo. São atribuições privativas do presidente da República: decretar o estado de defesa e o estado de sítio e decretar e executar a intervenção federal. O que é isso, professor? Tô curioso! Isso aqui a gente vai aprender quando falarmos, da defesa do Estado, do artigo 144, a gente vai ver tudo isso junto. Mas eu vou te dar uma palhinha. Acontece o seguinte: deu merda no Brasil, ok? Deu merda, algum estado tá descontrolado, gente com fuzil na rua, e eu não tô falando do Rio, as instituições não estão funcionando, o poder executivo, ele poderá entrar com um estado de sítio, com estado de defesa ou com uma intervenção federal. São mecanismos constitucionais de crise. Mecanismos constitucionais de crise. Enquanto, meu querido, o estado de defesa, o presidente da República decreta ex officio.
decreta ex officio. Quando estivermos falando do estado de sítio, aí ele vai precisar de uma autorização do Congresso Nacional. Perfeito? Então vamos lá para os puritanos. A intervenção federal, o estado de sítio e o estado de defesa fazem parte do chamado sistema constitucional de crise. O estado de defesa e o estado de sítio são aplicados em situações diferentes, no entanto não serão objeto dessa aula, nós veremos ela mais à frente. Fique de olho no nosso canal e nas nossas aulas. No entanto, cumpre frisar que, por cessear o maior número de direitos, o estado de sítio somente é aplicado após a autorização do Congresso Nacional. Atribuições. Isso aqui tá... Como é que cai, professor? Só lei. Só cai isso aqui. Só isso, professor. Só isso. Isso aqui não tem... O que a banca vai ficar inventando? Né? Não tem o que ela inventar. Tem muito que ela ficar inventando, não. Então, remeter mensagem em plano de governo ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Então, eu estou aqui, né, como presidente da República, falando, meus senhores, venho aqui neste Congresso Nacional representar a nação. A nação brasileira passa por um momento muito difícil. A nação brasileira passa por um momento onde as bancas de concurso estão sendo deveras filhas da puta. Perdão, estão sendo não legais. Elas estão publicando, mudando prazo de recurso, estão cobrando letra fria da lei e mudando só um prazinho, pelo amor de Deus, isso não mede de conhecimento de ninguém, né? O concurso não está saindo. Então ele vai lá e ele expõe a situação do país. E quando ele faz isso? Ele faz isso na abertura da sessão legislativa, perfeito? Além de tudo, ele solicita as providências que ele julgar necessárias. Vamos lá. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Isso aqui, meus queridos, vocês estão cansados de ver em filmes americanos que eles chamam de perdão presidencial. Lembra? Fulano pediu o perdão presidencial, a PPP. Então é justamente isso aqui. Então, o que é um indulto? O indulto é o seguinte, o presidente da República, ele irá baixar um decreto dizendo, olha, né, costuma ser final de ano, tá? Olha, neste ano, todos aqueles que foram flagrados com pequena quantidade de substâncias ilegais, fizeram furtos sem violência, né, um furto famélico, todos estes estarão em liberdade, ou a todos estes eu concedo o indulto. Esses senhores, eles serão liberados, estarão extintos os efeitos primários da sua pena. Eles não ficarão mais presos. Lembre-se bem, o indulto, ele é diferente da graça que nós estudamos lá quando vimos o artigo 5º. Por quê? Porque o indulto, ele não é para uma pessoa específica. Ele vai pegar, ele é genérico, ele é abstrato. Todos aqueles que se enquadrarem naquelas situações serão abraçados pelo indulto. Professor, e a anistia? A anistia é diferente. A anistia é feita pelo Congresso. Pelo Congresso, não é pelo presidente, tá? Aí é uma outra história. Perfeito? Poderá o presidente conceder indultos e comutar penas. Vale lembrar que o indulto não é absoluto, cabendo algumas restrições, como a impossibilidade da concessão de indulto, espécie de graça, a crimes hediondos. Ah, professor, você precisava escrever que o indulto não é absoluto? Não precisava, por quê? Porque você está cansado de saber que não existe direito absoluto na República Federativa do Brasil. O único direito absoluto que você tem é de entrar lá no YouTube do Soma, curtir e ativar o sininho. Ficou parecendo o nariz, né? O professor tem um nariz grande, vocês já notaram? É porque eu passei maquiagem. Mas o professor tem um nariz grande. A concessão do benefício do indulto é uma faculdade atribuída ao presidente da República. Assim, é possível a imposição... Ei, professor burrão.
é possível a imposição de condições para tê-lo aperfeiçoado, desde que em conformidade com a Constituição Federal. Professor, eu lembro de você ter me dito que alguma coisa referente a efeitos primários da pena. Me lembra bem quais são os efeitos secundários. Reincidência. Se você tinha que pagar uma multa, a multa você vai ter que pagar. Uma multa não, uma indenização, porque a multa ela pode ser entendida como pena dependendo do doutrinador. Então, se tinha alguma indenização, você ainda vai ter que dar essa indenização. Se você for reincidente, a reincidência vai ficar lá, tá? Você, infelizmente, vai ter que entrar ali com recurso se você passar para o concurso de polícia que você queira. Então, os efeitos primários serão afastados. O indulto extingue somente a pena ou a medida de segurança, não interferindo nos efeitos secundários da condenação. Professor, então é o STJ que disse isso? Enfim, o STJ, eu mandei um e-mail para eles. Eles falaram, professor, você tem razão. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. O que é isso, professor? Meu querido, é porque o presidente da República, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Ele é o bam. Quer ver como é que isso é da hora? Eu vou te explicar. Veja bem, temos ali que fazem jus à Sala de Estado-Maior aí tem advogados, presidentes, e comandantes. Só que teve aí um ex-presidente que ele não que abarca ex-presidente, mas não abarca ex-presidente. O que aconteceu? Entenderam que por ele já ter sido comandante supremo das Forças Armadas, olha que legal, ele faria jus. Interessante, né? Interessante. Eu sei que você sabe de que caso que eu estou falando. Não estou fazendo juízo de valor, tá? Eu estou falando aqui do inciso. Se foi preso, se não foi preso, se deveria ter sido preso, se deveria ter sido preso, se o processo foi certo, se não foi certo, se o cara lá parece um sapo falando, se não parece, se o outro tem dedo, não tem dedo, não é problema do professor. Vamos lá. Nomear, após aprovação do Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal e dos tribunais superiores, governadores dos territórios, preste atenção, isso aqui é dos territórios, o Procurador-Geral da República, também chamado de Engavetador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Ou seja, que a gente traz as nomeações que o presidente da República poderá fazer após a aprovação do Senado Federal, como os embaixadores. Nomear, observando o disposto no artigo 73, o ministro do Tribunal de Contas da União. Você quer ver uma coisa curiosa? O presidente da República tem direito a indicar algumas pessoas e o Congresso outras pessoas. Se você abrir agora o site do TCU, né, só para facilitar a leitura de vocês, você vai ver que 90% são ex-políticos. Por quê? Né? Um rei nunca perde sua majestade, né? Nomear os magistrados, no caso previsto dessa Constituição, e o advogado-geral da União. Que magistrados poderão ser esses, professores? Desembargadores. Ok? Então, vários outros servidores são nomeados pelo presidente da República. Neste caso aqui, não passa pelo Senado, tá? Atribuições: nomear membros do Conselho da República nos artigos 89, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Isso aqui são órgãos consultivos do presidente da República, que o presidente vai lá ouvir a opinião deles, mas ele nunca segue. É incrível. Toda vez que consultou, ele nunca ouviu. Por quê?
Porque ele manda, porque é um órgão meramente consultivo e a sua opinião não vincula o presidente da República. Você acha que ele vai ouvir? Óbvio que não, óbvio que não. Órgãos consultivos serão estudados em tópico específico. Você achou que o professor falou rápido só porque ele é picareta, né? Não, a gente vai ver isso com muito mais calma, meu querido. No momento, cabe destacar que caberá ao presidente da República nomear membros do Conselho da República. Também caberá ao chefe do Executivo convocar e presidir o Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Nós veremos eles ainda nessa matéria, tá? Fique em paz, fique em paz. São atribuições do presidente da República: declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, referendado por ele, quando ocorrida no intervalo da sessão legislativa e nas mesmas condições, olha só, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional, celebrar a paz, autorizando com o referendo do Congresso Nacional, conferir condecorações e distinções honoríficas. Isso aqui foi muito engraçado. A gente teve um governo por aí que saiu distribuindo condecorações para todo mundo, que era uma coisa louca. Era condecoração de leitura para deputado que era ex-PM e que nunca leu nada. Perguntaram para ele: pô, mas quais foram os últimos livros que você leu? Ele: eu leio 40 livros por mês. Me fala um, ele não soube dizer. Brasil! Permitir, nos casos previstos nessa Constituição, em lei complementar, que as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Aqui estamos falando, né, de um naviozinho, de um outro país que queira transitar pelo Brasil. Aí cabe ao presidente da República também autorizar. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Estamos falando do que aqui, professor? Estamos falando, meu querido, do orçamento público. O orçamento público. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Por que, professor? Novamente, tem o dever de prestar contas, ok? Então, aqui para os puritanos, aqui está a mesma coisa da Constituição. Caberá ainda ao chefe do Executivo a prestação de contas nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Vamos lá. Do que estamos falando aqui, meu querido e minha querida? Sabe quando você será nomeado? Adivinha quem te nomeará em caso de Executivo Federal? O presidente da República. Mas poderá ocorrer dele delegar aos ministros de Estado por meio de decreto. Professor, então por isso no caput do artigo 84 está privativa e não exclusiva. Isso, porque algumas dessas poderão ser delegadas, ok? O STF ele já entendeu que a competência de prover também abrange a de desprover demissão. E, professor, como é que acontece essa extinção? Nós já acabamos de falar, a Constituição ela acabou repetindo. Esse extinguir se dará por aqueles decretos anônimos não, meu Deus do céu, por aqueles decretos autônomos por hora estudados, ok? Agora fica legal, vamos lá. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. E executar outras atribuições previstas nesta
que acontece? Qual que era mesmo o bojo da medida provisória? A medida provisória, ela iria vir, né, é um ato com força de lei, de aplicabilidade imediata, que serviria, né, em regra, para situações extremas no Brasil. Precisaria naquela hora de uma lei para resolver e coube ao presidente da República privativamente fazer isso. Por que você está rindo, professor? Parece ser muito bom. Por quê? O que acontece? Eu vou te explicar o que acontece. Cabe privativamente ao presidente da República. E isso não é uma crítica a nenhum governo em específico. Todos os governos fazem isso. Então, o que o presidente faz? Ele decide que poderá ser objeto de MP, sei lá, abaixar a gasolina. Né? Reduzir o imposto de alguma coisa. Por quê? Porque esse determinado presidente sabe que isso não passaria por um projeto de lei tão rápido. E ele precisa, né, ganhar. Então ele abaixa a gasolina. O que acontece? Isso aqui começa a valer imediatamente. Imediatamente. Olha que loucura. Mas, professor, fica por isso mesmo? Não. Aí o que acontece? Vai lá para o Congresso Nacional, que analisa em 60 dias. Disso aqui, o Congresso Nacional poderá derrubar ou transformar. Transformar em quê, professor? Em lei. Então ele é usado para medidas excepcionais? Mas também não é sempre. Mas tem sim, ele pode ser utilizado. Então, nestes casos, o presidente da República, ele baixa uma medida provisória, aquilo ali vira lei automaticamente, já começa a valer, e aí o Congresso Nacional tem ali 60 dias para poder apreciar, para ver se derruba ou se converte de fato em lei. Então, professor, eu posso chamar isso aqui de função atípica legislativa do Poder Executivo? Pode. É uma função atípica do Poder Executivo e exercer outras atribuições previstas nessa Constituição, o que nos transforma tudo isso que a gente leu em um rol exemplificativo. Vamos lá. Atribuições delegáveis. A gente vai entender quais são as atribuições delegáveis e elas estão no artigo 84. Ele poderá delegar para quem, professor? Para o ministro de Estado, para o Procurador-Geral da República e para o Advogado-Geral da União. Quais atribuições estão delegáveis? Os decretos autônomos, conceder indultos e comutar penas com audiências, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, e prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Beleza, professor, você está me dizendo que acabou? São só essas as atribuições do presidente da República. Mas, fica aí que a gente vai brincar um pouquinho, de questões. Bora lá. Rejeitado o veto parcial pelo Congresso Nacional, constitui-se o dever constitucional do presidente da República promulgar a parte vetada do projeto de lei. Um minutinho para vocês. A questão está corretíssima. Ok? Cadê? Lembre-se, vamos relembrar.
Congresso Nacional envia para o Presidente da República. O Presidente da República poderá vetar ou promulgar. Se ele escolher vetar, volta para Congresso Nacional, que pode derrubar o veto. Derrubando este veto, ok? Vai lá para o presidente e o torna obrigado a promulgar. E ele é obrigado a promulgar pelo que? Artigo 66, parágrafo 5º do Congresso Nacional. Eu queria te trazer uma coisinha, já que a gente está falando sobre isso, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ok? Por quê? Por quê? Por quê? Porque se o presidente promulgar e depois desistir e querer vetar, ele não pode, tá? Ele não pode. Mas, professor, me traga o seguinte: e se o presidente se negar a cumprir o artigo 66, parágrafo 5º? Aí vai entrar o parágrafo 7º. O parágrafo 7º, que autoriza o presidente do Senado a fazer em 48 horas. Isso, 48 horas. O professor teve que pensar por quê? Porque o presidente da República ele tem 48 horas para promulgar depois que derruba o veto. Se o presidente não promulgar, o presidente do Senado tem mais 48 horas para poder fazer isso. Por que o presidente do Senado? Porque o presidente do Senado é também o presidente do Congresso Nacional. Bom demais, bom demais. Direito é bom demais. O presidente da República pode extinguir por decreto cargos públicos vagos, ainda que tais cargos tenham sido criados por lei. Aí a questão vem aqui e quer te fazer lembrar do princípio da simetria. Ah, professor, eu lembro do princípio da simetria. O princípio da simetria dizia que se algo foi criado por decreto, um decreto pode extinguir. Se algo foi criado por lei, uma lei pode extinguir. Mas, meu querido, quando estamos falando do decreto autônomo, está com a Constituição Federal. A Constituição Federal permitiu que isso fosse feito. Então, a questão está correta, desde que vagos. Professor, tem como criar cargos sem ser por lei? Não. Não, até onde eu sei, não. A MP tem força de lei, né? Então, a questão não fez muito sentido, mas ok. CESP 2021, agente penitenciário. Cabe ao Congresso Nacional e não ao Tribunal de Contas julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Um minutinho para vocês aí. Vamos lá, a questão está correta.
E por quê? Porque cabe de fato ao Congresso Nacional. E qual que é o papel do Tribunal de Contas da União aqui, professor? Se é que ele existe. Existe sim, tá? O Tribunal de Contas da União, ele ficará responsável por emitir parecer prévio. Então ele não julga? Não, ele não julga. Próxima questão. Acerca do processo legislativo, a iniciativa comum é aquela em que a proposição legislativa pode ser apresentada por qualquer membro do Congresso Nacional, por comissão parlamentar, pelo presidente da República, pelos cidadãos, no caso de iniciativa popular. As medidas provisórias perderão eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 45 dias, prorrogável uma vez por igual período. 3. O veto parcial do presidente da República pode alcançar, além do texto integral de cada artigo, parágrafo, inciso ou alínea, palavras ou expressões contidas nessas unidades normativas. Essa é gostosa, essa é gostosa. Um minutinho para vocês. Vamos lá. A iniciativa comum é aquela em que a proposição legislativa pode ser apresentada por qualquer membro do Congresso Nacional, comissão parlamentar, pelo presidente da República, por cidadão no caso de iniciativa popular. Perfeito. Vamos lá. Diquinha de prova. A1 a gente já sabe, porque a gente já estudou isso aqui. Então, vamos riscar tudo que não tem A1. Não tem A1. Não tem A1. 2. As medidas provisórias perderão eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 65 dias, prorrogável por igual período. Gente, a gente já falou 1 milhão de vezes sobre a conversão de MP em lei. Qual que é o prazo dela? Vamos lá. 60 dias. Professor, ela pode ser prorrogável? Pode, por mais 60 dias. Professor, qual que é o artigo em que está isso? Artigo 62. Artigo 62. O parágrafo? Pô, de cabeça assim tu me quebra, né? Cabeça assim tu me quebra, mas acho que é terceiro. O veto parcial do presidente da República pode alcançar, além do texto integral de cada artigo, parágrafo, inciso ou alínea, palavras ou expressões contidas nessas unidades normativas. Vamos lá, a 2 a gente sabe que está errado, eu esqueci disso. Então, tudo que tiver 2 a gente corta. A gente já corta aqui, ó. Já corta aqui. Então, a gente tem que saber se a 1 e 3 está certo ou só se a 1 está correta. Vamos analisar a número 3. Olha só, vamos conversar aqui. Qual que é a função do veto presidencial? É adequar aquele projeto de lei, se ele é adequado, ao plano de governo, né, ao plano de Estado. Então, vamos supor aqui, ó, que eu fiz o seguinte, artigo 22. É fictício. É vedado ao Congresso Nacional emitir parecer sobre a conduta pessoal do presidente da República. É vedado ao Congresso Nacional emitir parecer sobre a conduta presidencial, a conduta pessoal do presidente da República. E aí, eu, como presidente da República,
fala o seguinte: olha, eu não gostei muito, porque fala só sobre a minha conduta pessoal. Eu quero que vocês não falem de nenhuma conduta minha. Então o que eu vou fazer? Eu vou vetar a palavra pessoal, porque vai ficar assim: é vedado ao Congresso Nacional emitir parecer sobre a conduta do presidente da República. Viu? Faz sentido? Ou ele veta o texto integral, ou artigo, parágrafo, inciso ou a linha. Ele não poderá vetar só algumas palavras ou expressões, tornando assim a nossa alternativa correta a letra A. Vamos ver aqui, para a gente terminar essa aula de hoje, a gente vai falar do vice-presidente da República, ok? O vice-presidente da República é aquele que é eleito no mesmo pleito que o presidente da República, que é uma chapa única, a gente já viu isso. Afinal, qual que é, né, a atribuição de um vice-presidente da República? Primordialmente é de substituição e nas vacâncias e nos impedimentos. Então, vamos lá. A principal função é a substituição e sucessão nas hipóteses de vacância. No entanto, podemos ainda destacar a participação onde? No Conselho da República e no Conselho de Defesa Nacional. Também poderá prestar auxílio ao presidente da República sempre que convocado para missões especiais e outras atribuições conferidas por lei complementar. Perfeito? Todas essas são as atribuições do vice-presidente da República, tornam-se exemplificativas. Para a gente terminar a aula de hoje, vamos falar dos órgãos consultivos, já que a gente comentou deles ali, que são os Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Novamente digo que ele é consultivo e o seu caráter é meramente opinativo, ou seja, ele só dá palpite. A única coisa que ele faz é dar palpite. Perfeito? Vamos falar deles. Vamos começar por quem? Conselho da República. O Conselho da República é órgão superior de consulta e tem como participantes o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal. Preste atenção nisso aqui: líder da maioria e minoria da Câmara dos Deputados, maioria e minoria do Senado, ministro da Justiça, 6 cidadãos, preste atenção nisso, brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com um mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então, o que eu preciso que você decore aqui? Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar isso para você. Que ministro, só o da Justiça, que neste caso temos maioria e minoria, e os requisitos para os brasileiros. Quantos serão os brasileiros? 6. Ah, professor, aqui está escrito brasileiro nato. Lembra que quando estudamos, os direitos de nacionalidade, nós vimos que somente poderão ser diferenciados, naturalizados e natos nos casos previstos na Constituição? E lá estavam os conselhos, além de... Vamos lembrar. Presidente da República e vice-presidente, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara Legislativa, oficial das Forças Armadas, ministro de Defesa, diplomata e, novamente, os participantes dos Conselhos da República. Somente poderá haver essa distinção quando a própria Constituição Federal trazer para a gente, perfeito? Ocasionalmente, o presidente da República poderá convocar o ministro de Estado
para participar da reunião. Ué, professor, mas aqui eu não vi o presidente. Ora, bolas, o presidente da República, ele irá presidir. Ele não é um membro, ele é o presidente. Ok? Ocasionalmente, poderá convocar membros do Estado a participar da reunião, quando constar da pauta relacionada. O Conselho da República pronuncia-se sobre, decora, intervenção federal, estado de defesa e sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Professor, lembre-se sempre, opinativo. Serve de nada isso aqui, rapaz, serve de nada isso aqui. Apesar da participação do Conselho da República, caberá ao Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, bem como autorizar estado de sítio ou suspender quaisquer dessas medidas. Olha só que interessante, vamos falar um pouco aqui da atuação do Congresso Nacional. Defesa. Ele aprova sítio. Ele autoriza. Mas nos dois ele pode suspender. Professor, mas como assim aqui ele autoriza, aqui ele aprova? Se ele aprova, quer dizer que já rolou, né? Já teve início. Ele aprova ou desaprova. Desaprovando, ele suspende. Perfeito? Só que, ó, um bate-boca aqui, um bate-boca não, pelo amor de Deus, um bate-bolinha aqui pra gente brincar um pouco. Agora vamos falar do Conselho de Defesa Nacional. Também é um órgão de consulta do presidente da República, mas neste caso aqui tem que ter a ver com soberania nacional e defesa do Estado democrático. Eu vi uma única questão, falando que neste ponto trata-se de atribuição de chefe de Estado. Foi até o nosso querido aluno Augusto que trouxe essa dúvida, né? Trouxe essa dúvida em uma de nossas aulas. Augustão, um grande beijo, meu querido. Mas tá aqui a sua resposta. Não me esqueci, você achou que eu tinha esquecido, né? E quais são os membros natos? Vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Olha como é que fica mais fácil. Olha como é que fica mais fácil. Só você decorar que, neste caso da Defesa Nacional, tem ministro pra caralho. Tem ministros pra caralho. Entendeu? Você decora isso, fica mais fácil. Ministro de Justiça, Ministro de Estado e Defesa, Ministro das Relações Exteriores, Ministro do Planejamento, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E quais são as competências do Conselho de Defesa Nacional? Opinar nas hipóteses de declaração de guerra, celebração de paz nos termos dessa Constituição. Nota, tudo que tiver falando parecido com defesa, com guerra, sabe, com bang-bang, com tiro, tudo que tiver aparecendo um filme americano de guerra, você leva para o Conselho de Defesa Nacional. E tudo que for para evitar a guerra, você leva lá para o Conselho da República. Opinar sobre decretação de estado de defesa, de sítio e intervenção federal. Isso aqui, ó, cabe aos dois conselhos. Propor critérios de condições e utilizações de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, e especialmente na faixa de fronteiras e nas relações com a preservação e exploração de recursos naturais de qualquer tipo. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático, ok? Então lembre-se sempre, estamos falando de algo que tem a ver com guerra, é Conselho de Defesa. Se é para evitar guerra, né? Se é situações instáveis, aí a gente vai para o Conselho de República. Professor, achei muito rápido isso aqui. É porque, meu querido, você tem que decorar. Infelizmente você tem que decorar. De um jeito brincando aqui, eu tentei trazer alguns macetes para vocês, mas infelizmente sim, você tem que decorar. Vamos acabar com essa aula de hoje, que tá grande aqui só.
Vamos aqui puxar uma questãozinha. Em caso de necessidade por promoção grave de repercussão nacional, o presidente pode, desde que ouvido o Conselho Nacional, solicitar ao Senado Federal a autorização para decretar o estado de sítio no país. Um minutinho. Opa, o professor estava sem áudio. Perdão. Vamos lá. O que acontece aqui? A questão falou que tinha que solicitar ao Senado Federal. Então, não, né, Pangaré? Não, tem que solicitar ao Congresso Nacional. Ao Congresso Nacional. Questão erradinha. Professor, você ficou desenhando aqui, eu não entendi nada. O que foi isso aqui? Olha só, se você tivesse em dúvida qual conselho era, bastaria ver que em caso de estado de sítio, os dois conselhos dão um palpite, perfeito? Quadrix 2019, CRES Goiás, Agente Fiscal. O Conselho da República é um órgão superior de consulta do Presidente da República e, entre outras competências, deve se pronunciar sobre intervenção federal, mas é ao Congresso Nacional que cabe exclusivamente aprová-lo. Gente, isso aqui eu não vou nem bater palma para maluco dançar. Por quê? Porque a gente está cansado de saber que os conselhos são meramente opinativos e que eles não aprovam ninguém, entendeu? Então segue a vida. O Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados à soberania e defesa, perfeito, sendo sua competência opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Essa questão aqui tá mais fácil que roubar doce de criança. Eu não vou tomar seu tempo com esse tipo de questão. Era só para você decorar. Meus queridos, minhas queridas, meus cheirosos e meus tudo de bom. Chegou ao fim essa nossa aulinha, mas eu espero que tenha gostado, espero que tenha se divertido, espero que tenha se animado em estar conosco aqui, tá certo? Mas a gente ainda tem que falar sobre responsabilização e outras coisas, mas isso vai ficar para as próximas aulas. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.